Hoje eu vou te explicar um dos principais combustíveis de um rompimento de all-time high no Bitcoin. Isso é geralmente o que faz com que o mercado ele suba de uma maneira mais eufórica, onde a gente vê umas valorizações muito agressivas acontecendo em alguns dias. Isso quer dizer que a gente vai romper o all-time high nos próximos dias? Não é isso que eu estou falando para você. O que eu vou te trazer aqui é como que você faz para identificar se nós estamos tendo um rompimento saudável ou não e como que você pode se preparar para esse rompimento e até mesmo caso a gente não tenha esse rompimento. Hoje a gente vai analisar os potenciais do rompimento do Bitcoin, do Ether e da Solana também. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, esse gráfico que você está vendo aqui na sua frente é um dos principais gráficos que hoje a gente utiliza para fazer uma análise social. O que é uma análise social? É entender o que a sociedade, o que as pessoas estão fazendo diante daquele ativo. Hoje a gente tem a oportunidade de ter a internet ao nosso favor e a gente consegue traquear tudo. Antigamente era muito mais difícil, né? Você ia traquear o quê? O que as pessoas estavam lendo no jornal, o que o vizinho estava comentando com seus colegas. Era mais complexo da gente analisar tudo isso. Hoje, como a gente tem concentrações de grandes plataformas de streaming, por exemplo, como YouTube ou Twitter ou qualquer outra plataforma, onde tem uma grande conexão de pessoas, a gente consegue analisar e entender o que essas pessoas estão fazendo. E através disso, a gente chega em uma análise social. Essa análise social é para entender qual que é esse comportamento. Olha só. Quando a gente tem rompimentos de all-time high, é comum com que a gente tenha euforia acontecendo. Esse gráfico aqui, ele representa o número de novos inscritos nos canais criptos globais. Isso daqui sempre vai trazer um humor do mercado. Como que os novos investidores eles estão se comportando. Porque, afinal de contas, se você já é inscrito no canal, significa que você é mais velhaco dentro do mercado cripto. Se você está se inscrevendo agora, muito provavelmente é que você ou não conhecia aquele canal, ou que você está entrando dentro do mercado cripto agora e você quer aprender sobre esse nicho. Entendendo isso, a gente sabe que rompimentos de all-time high foi o que aconteceu ali, por exemplo, no começo desse ano, em março, eles trazem uma grande quantidade de pessoas novas para o mercado, pessoas que descobriram esse novo nicho, esse novo mundo sobre criptos. E essas pessoas elas começam a se inscrever dentro de canais de YouTube. Esse número de novos inscritos de canal de YouTube é um sinal de que a gente tem dinheiro fresco chegando no mercado. Porque se a pessoa ela está buscando por conhecimento, significa que ela tem dinheiro para investir. Afinal de contas, você não iria buscar por Bitcoin se você não tivesse R$1 para poder investir. Entendendo que essa pessoa não faz parte do mercado cripto, a gente entende que isso é um dinheiro fresco. Esse dinheiro fresco significa que a gente vai derrubar o mercado ou vai subir? Não significa nada disso. Só significa que a gente tem um novo canal de liquidez entrando no mercado, um novo grupo de entidades chegando no mercado. E é comum que a gente tenha rompimentos mais agressivos quando novas pessoas estão chegando também. Porque além da gente ter os outros fatores endógenos daqueles investidores que já estavam, que era o rompimento, os investidores que vão entrar em rompimento, as liquidações, os investidores que vão esperar confirmações, a própria euforia de você já estar no lucro, você querer injetar mais dinheiro para o mercado, e junto a isso a gente vê novas pessoas chegando. Novas pessoas estão chegando, a gente entende que o cenário ele é bem otimista. Eu quero que você observe que nesse momento a gente não tem novos players chegando, a gente não tem essas pessoas entrando no mercado. Bitcoin bateu seus fundos lá, a gente reverteu a tendência, estamos em movimentação de alta. Nesse momento o sentimento é muito mais bullish, a gente está dentro de uma fase de bull market, e essas pessoas elas ainda não estão chegando. Saiba que quando a gente vê esse grande volume de pessoas chegando, a gente vivenciou uma euforia acontecendo. Sem contar que a gente ainda não vivenciou a última fase do ciclo do Bitcoin, que é essa fase azul que nós temos dentro do NPL. O NPL ele vai nos mostrar o lucro ou prejuízo não realizado. Quando a gente está dentro da fase azul, significa que a gente está com um lucro não realizado muito alto, ou seja, estamos gananciosos e eufóricos, esperando que o negócio vai subir
alta infinita. Ele sobe em alta infinita? Não, ele tem correções ao longo do caminho, mas esse período eufórico é o movimento mais exponencial que nós temos. Veja que isso aconteceu lá em 2017, aconteceu em 2021 e ainda não aconteceu nesse ciclo, ou seja, a gente ainda não vivenciou a euforia do Bitcoin. A euforia, ela é a última fase do ciclo. A gente já vivenciou várias fases até esse presente momento. A gente já passou por capitulação, esperança, otimismo, crença e ainda não aconteceu a euforia. A euforia, ela traz um movimento forte, sim, agressivo, sim, exponencial, sim, mas ela é a última fase do ciclo do Bitcoin. Depois disso, a gente tem o que chamamos de grande altcoin season. A grande altcoin season, ela só acontece depois que o Bitcoin vivenciar a sua euforia. A partir desse momento, a gente vê o capital rotacionando de uma maneira muito forte. E olha só, não espere até esse início, por exemplo, para você começar a se posicionar. Você tem que antecipar as movimentações antes dela acontecer. Uma das coisas que eu estou fazendo nesse momento, para uma pessoa que subiu o ciclo com uma carteira extremamente concentrada em Bitcoin, é rotacionando meu capital para Ether. Esse é o momento do Ether? Não, ele ainda não está performando. Mas saiba que quando acontecer a performance, a rotação do capital do Bitcoin para o Ether vai ser em 2 palitos para a gente ver isso subindo. E depois do Ether para as altcoins também vai ser em 2 palitos para isso subir. No ciclo passado, eu lembro que foram 4 semanas extremamente agressivas ali em AXS, por exemplo, e depois disso a gente já tinha saído, cara, de $4 e ido parar em cento e poucos dólares, 160, que se eu não me engano foi a máxima. Isso é um período, uma janela de espaço muito curta, aonde a gente tem que se posicionar antes do que na hora daquilo começar a andar. Mas, obviamente, você não vai se posicionar muito antes, senão você vai ver o mercado, cara, performando, por exemplo, com Bitcoin, você segurando uma Arctic, ela não performando nem um pouquinho, nadinha. Entendendo que a última fase do ciclo ela vai acontecer, entendendo que as carteiras elas estão acumulando nesse momento, a gente trabalha com uma expectativa para cima. A gente vai trabalhar acreditando já que o Bitcoin vai romper os $73 mil e parar em $100 mil? Olha, tem as pessoas que gostam de trabalhar com isso. Eu não gosto, eu gosto de ser muito mais pé no chão. Eu acredito que o primeiro ponto é a gente romper o all-time high. Depois que a gente rompeu o all-time high, a gente vai buscar novas regiões de preço. Não adianta vir falar sobre $100 mil agora, sendo que a gente nem conseguiu romper o all-time high ainda. Entenda, você precisa estar preparado para um rompimento de all-time high para a gente ir para $100 mil, mas você também precisa estar preparado caso a gente não faça o nosso rompimento do all-time high, tá? Eu prefiro ser um investidor muito mais pé no chão do que trabalhar exclusivamente com a minha ganância. Bom, esse gráfico aqui, ele vai nos representar o risco envolvido que nós temos dentro dos ativos, tá? E esse risco, ele sempre vai nos ditar a região de topo e as regiões de fundo também. A gente sabe que os ativos, eles se movimentam, eles têm ciclo e através dos seus ciclos, a gente sabe se estamos com risco elevado ou risco baixo. É uma coisa que eu sempre falo com você aqui dentro do YouTube. Investidor não quer comprar ativo barato e nem vender ativo caro. Ele quer comprar ativo com baixo risco e vender ativo com alto risco. Comprar barato e vender caro é uma consequência de você investir seguindo o risco. Bolinhas azuis, baixo risco, bolinhas vermelhas, alto risco. A gente ainda não chegou com alto risco dentro do Bitcoin. Todos os topos eles são constituídos com alto risco. Inclusive, se você quiser saber qual que é o olho da mosca, o preço específico ali onde a gente tem a maior probabilidade de risco são essas bolinhas vermelhas aqui. Prefiro ser um pouco mais conservador, trabalhar um pouquinho antes ali também para entender se a gente já chegou em zona de risco ou não. Entendendo isso, nós ainda não chegamos em zona de alto risco, porque a gente ainda não vivenciou a última fase do ciclo. E para que Bitcoin chegue em zona de alto risco, nós estamos falando em trabalhar ali na casa dos $100 mil no Bitcoin. Sim, é bem possível da gente atingir $100 mil no Bitcoin até que a gente entre com o mercado em alto risco. O que será esse alto risco? Será grandes realizações de lucro. Por que nesse momento a gente está trabalhando com patamares de $100 mil? Porque em março desse ano houve uma realização de lucro muito agressiva. Essa realização de lucro ela fez o mercado cair, entrar dentro de um canal de baixa, 6 meses nesse canal de baixa, e isso fez com que vários investidores realizassem o seu lucro ao longo do caminho. Nós
saciamos o desejo de muitos investidores para a realização de um lucro. Isso abre margem para que a gente tenha novos patamares de preço. Se a gente começar a subir, por exemplo, e houver realizações de lucro nos $90 mil, sem que a gente bata as zonas de alto risco, a gente vai fazer retração, a gente vai resfriar o mercado, caso a gente não venha ter grandes quedas, e aí a gente vai trabalhar com expectativas mais para cima ainda dos $100 mil. Mas nesse momento, hoje a gente tem expectativas sim de $100 mil. Seria possível a gente ver Bitcoin em $100 mil? Sim, seria possível a gente ver Bitcoin em $100 mil numa janela curta de espaço de tempo, tá? Eu acredito que essa subida vai ser em linha reta? Não acredito em nada disso, porque para mim, Teles, a alta não é infinita. Mas eu quero que você entenda que a gente não tem os riscos somente para o Bitcoin. A gente pode trabalhar com riscos para outros ativos também, entendendo, por exemplo, qual que é o momento do Ether. As bolinhas azuis aqui são as regiões de fundo, as bolinhas vermelhas também são as regiões de topo, e a gente entende quais são as zonas que estamos elevando o nosso risco. Hoje nós estamos com risco elevado? Não, muito pelo contrário, o risco em Ether ele está muito baixo nesse momento. Se a gente for trabalhar com as mesmas expectativas que a gente trabalhou ali no Bitcoin, a gente está falando que Ether estaria ali por volta dos $7 mil, tá? Entre 6 e 8.700 ali, a gente vai colocar uma média aqui, $7 mil seria um alvo interessante para Ether. Olha que louco. Se a gente está falando de Bitcoin em $100 mil, a gente tem menos do que 100% de alta aí. Afinal de contas, a gente já está próximo dos 70%. Agora, quando a gente olha para Ether, a gente vê que temos uma probabilidade de subir ali até uns $7 mil, por exemplo. Porque ali é onde o risco começa a elevar. Não significa que essa é a máxima dos ativos. Significa que ali o risco ele começa a elevar. A partir desse momento, a gente tem que sim começar a analisar realizações de lucro para entender se a gente vai sair ou não do mercado. Esse não é o ponto ainda. Não chegamos lá. O ponto é que Ether está em $2.500 e ele pode chegar em $7 mil. Ele tem uma multiplicação muito mais agressiva do que a multiplicação do Bitcoin. Isso é o que chamamos de potencial risco-retorno dos ativos. Não é à toa que nesse momento eu venho a me expor em Ether. Nossa, Gui, mas você foi um grande crítico de Ether no começo desse ano. Você soltou um vídeo aqui no canal que Ether morreu. Sim, morreu durante um período para mim. Eu não me apego a ativos nenhum. Para mim, não era o momento de investir em Ether. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter tomado a decisão de sair de Ether e das altcoins em março. De março para cá, eu fiquei altamente concentrado em Bitcoin e em caixa também nos momentos das grandes quedas. Agora, eu volto o jogo, eu volto a me preparar para a rotação de capital. Primeiro, eu vou investir em Ether. Depois, eu vou olhar para as outras altcoins que têm o potencial pós-Ether, beleza? E assim a gente vai trabalhando e rotacionando o nosso capital. Saiba que se você fizer isso, você consegue multiplicar o seu dinheiro de uma maneira mais rápida e mais agressiva do que simplesmente comprar 10 bons projetos e rodar essa parada. Se você conseguir jogar esse jogo que não é fácil de rotação de capital, pode ter certeza que você vai conseguir fazer muito mais dinheiro. Porque olha só, muitas pessoas vão falar, beleza, eu não quero escolher entre Ether ou Solana, eu vou ter os dois na carteira. E aí você pega a sua carteira e você coloca 5% em Solana ou 5% em Ether. Não, vamos falar 10% em Solana, 10% em Ether. Ou melhor, se você for mais agressivo, 20% em Solana e 20% em Ether. Isso já representa 40% da sua carteira, e eu estou falando de uma maneira agressiva. Se você fizer isso e uma hora um vai performar e o outro não, você vai ver sua carteira performando somente com 20%. Isso se você for agressivo. Agora, se você colocar 5% da carteira, você vai ver só 5% da sua carteira performando. Esses 5% não farão diferença alguma no final do jogo. Quem tem uma carteira extremamente pulverizada sabe do que eu tô falando. Quem tem 10 ativos dentro de uma carteira sabe do que eu tô falando. Às vezes você enxerga um ativo ali subindo 20% em alguns dias. Quando você olha a quantidade de dinheiro que aquilo colocou no seu bolso, foi quase nada, porque você tem uma carteira pulverizada. Eu prefiro concentrar as minhas carteiras, por isso que eu trabalho com capital rotativo. Não é fácil jogar esse jogo.
E você saber o momento de investir em Bitcoin, o momento de Ether, o momento de Solana, o momento das altcoins, não é fácil. E nem sempre você vai acertar esses momentos. Mas uma coisa eu te garanto, as porradas que você vai capturando ao longo desse processo são porradas que realmente fazem a diferença para você, no seu bolso, que fazem a diferença para mim, por exemplo. Recentemente, Ronin foi um dos ativos que, cara, deu uma grande porrada na minha carteira. Os ativos que ficam pulverizados, eles nunca trazem capital relevantes ali. Entendendo o potencial de Ether também, a gente pode olhar para o potencial de Solana, e quando a gente olha o potencial de Solana, temos o mesmo conceito, fundo azul, topo vermelho ali, a gente ainda não chegou em zonas de alto risco. Quando a gente olha para as zonas de alto risco dentro de Solana, a gente está falando entre 300 e 400 dólares. Olha que louco. Quando a gente começa a avaliar entre Solana e Ether, a gente vê que Solana, legal, está em 170, mas se a gente tiver mais 100% de alta, a gente já vai estar ali por volta dos 340, a gente já vai começar a ficar próximo de 90% de risco. Beleza, a gente pode chegar lá em 100% de risco, Gui, ou seja, 700 dólares. 700 dólares seria mais 3 vezes, 4 vezes aí, quase 4 vezes de multiplicação. E quando a gente olha para a Ether ali, a gente está falando de 100% em 12 mil dólares, ou seja, a gente está falando ali de mais de 6 vezes mais ou menos de multiplicação. Aqui começa a ser o jogo de risco e retorno. Para mim, esse momento é melhor a gente olhar para a Ether do que a gente olhar para a Solana. Ah, mas Solana está performando bem. Sim, ela está performando bem. Você deveria ter se posicionado em Solana lá atrás. Agora que ela já performou bem, você tem que olhar para o próximo ativo que pode performar bem, que para mim é o Ether e não Sol, entende? Mas trabalhe também com essas expectativas aqui de que Solana a gente pode ver ali por volta dos 400 dólares. Bom, entendendo isso, entendendo a análise on-chain, a gente olha para o price action, a gente entende que durante uma fase de bull market, que é a fase que nós estamos hoje, com todas essas movimentações bullish, acumulação das principais carteiras, fases eufóricas próximas de acontecer, toda retração é pullback. Você não se apega a food de Tether, você não se apega a essas notícias que não são relevantes para o mercado. Olha só, você quer se preocupar com o que está aparecendo dentro do The New York Times? Se a gente está tendo conflito entre países ou se o governo... Cara, se você quer se preocupar com isso, primeiro se preocupa com as coisas mais relevantes. E depois você se preocupa com isso. Aprende sobre price action, análise on-chain e depois você vai ver que essas paradas nem servem de nada. Mas se você quiser ainda acompanhar elas, nem dê tanta relevância assim para o que está acontecendo. Olhe para o comportamento dos investidores. Simples. Se os investidores estão comprando, compre e fique posicionado. Se eles estão vendendo, venda e fique fora. Não importa o que a notícia ela está falando, beleza? Entendendo isso, eu estou posicionado nesse momento, tá? E eu vou ficar olhando para os ativos, buscando oportunidades de compra. Ether está constituindo um canal lateral ali, para mim, canal bem claro de acumulação depois de uma grande capitulação. Eu estou acumulando esse ativo. O meu comportamento durante essa fase do ciclo, tudo isso que eu estou explicando para você aqui, é um comportamento estratégico mais para compra e menos para proteção, por exemplo. Obviamente que a gente precisa de um rompimento dos 73 mil dólares para tudo ficar mais saudável? Sim, nós precisamos. Mas, nesse momento, já é um comportamento muito mais bullish do que bearish, por exemplo. Todas as quedas aproveitem para retração. Por exemplo, dentro da carteira rumo ao milhão, há 2 meses a gente fez compra em Bitcoin nos 53 mil dólares. Recentemente, há 5 dias, a gente fez compra em Bitcoin nos 66 mil dólares, que foi exatamente o último pullback que nós tivemos, esse candle vermelho aqui. Fizemos compra no food que aconteceu na sexta-feira? Não, porque o preço era o mesmo de quando a gente já tinha comprado ali, então não tinha por que investir nesse problema. E o porquê que eu estou te falando isso? A carteira rumo ao milhão é uma carteira que eu tomo as decisões, você copia e cola. E eu vou te dar uma oportunidade. Oportunidade de você entrar para a carteira rumo ao milhão antes do preço subir. Sim, não existe Black Friday dentro da Blockcap. O preço da carteira rumo ao milhão, ele vai subir nas próximas semanas, então se você quiser garantir o preço atual, que é um preço extremamente descontado para que você tenha acesso a todas as minhas decisões,
Decisões que são pautadas em cima de dados, pautadas em cima de learning machines. Você vai ter acesso a uma plataforma, um aplicativo exclusivo no seu celular, onde você vai receber as movimentações que eu faço dentro da carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão não é uma carteira de trading, mas ela é uma carteira de médio e longo prazo, com foco em compra nos momentos bullish e em proteção nos momentos bearish. Se você está cansado de selecionar 10 altcoins e ficar comprando, sem que você tenha uma estratégia de proteção, ou sem que você saiba como rotacionar o seu capital, entra para a carteira Rumo ao Milhão e aproveite o preço atual, porque nós iremos subir o preço nos próximos dias. Então, lá dentro você vai ter acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda, decisões de uma maneira estratégica. Eu não estou aqui para te dar uma lista de ativos e falar para você invista aí. Eu estou aqui todos os dias da semana tomando decisões de compra e de venda dentro da carteira Rumo ao Milhão, como essas duas decisões que você viu em um passado recente. Compra de Bitcoin no 53 e compra de Bitcoin no 66 também. E lá dentro eu rotaciono o capital. Tem momentos que a carteira tem 80% em Bitcoin. Tem momentos que a carteira tem menos ainda. Já chegou momentos que a carteira tinha 20% em Bitcoin. Tudo depende da fase do ciclo, do momento que nós estamos vivenciando. Quer deixar todo esse peso de analisar o mercado e tomar as decisões nas minhas costas? Pode deixar, eu tomo as decisões para você. Você só copia e cola dentro da carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você quiser mais, que eu te ajude mais ainda, entre para dentro da carteira Rumo ao Milhão. O link está na descrição. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.